Olá, eu sou Geisa Rocha. E eu sou Cláudio Benevides. Começa agora o podcast F de Faca. Como eu havia prometido no capítulo anterior, vamos falar sobre os tipos de aço e seus usos. Cláudio, o que é importante saber sobre o aço de uma faca? Bom, o aço é uma liga de ferro e carbono numa proporção que varia de 0,08% a 2%. E quanto mais carbono, mais duro é o aço. Isso é importante porque quanto mais duro o aço, mais fina pode ser a lâmina, e quanto mais fina a lâmina, mais fácil é você fazer uma fiação melhor. E também, quanto mais duro o aço, mais persistente a fiação é, ou seja, a fiação é mantida por muito mais tempo. Então, o tipo de aço influencia na fiação e na manutenção da fiação. A contrapartida é que quanto mais carbono tem, também mais oxidável é essa faca. Então, para tratar disso, a gente coloca o cromo na liga e o cromo transforma no que a gente chama de aço inoxidável, que na verdade não é exatamente oxidável, o melhor termo é o inglês, é o stainless steel, ou seja, o aço sem mancha, significa que ele não se mancha pela ação de oxidação do ar. Então, o cromo faz essa capacidade, essa diminuição da oxidação, mas ele também, quanto mais cromo, menos duro vai ser o aço. Então, você fica numa bola dividida, ganha de um lado, perde do outro, nos dois casos. Você pode dar um exemplo de faca que é mais dura e faca mais macia? Na verdade, dependendo, isso depende do tipo da faca e do tipo de uso. Então, para dar alguns exemplos, assim, na indústria, ou seja, nos frigoríficos ou no açougue, o uso normal é de aço macio. É uma faca, uma faca de aço inox mais macio, ela não precisa de tantos cuidados, porque ela não se oxida com facilidade, ela perde o fio com facilidade, mas o fio é puxado, é fácil ser afiada, é rapidamente afiada. Então, para quem usa intensamente a faca de uma única maneira, o aço macio tem vantagens. O aço duro, por outro lado, se você observar um sushi man trabalhando com uma faca de sashimi, você vai notar que ele o tempo todo, a cada 2 ou 3 cortes, ele passa a faca num pano, e a cada 15 minutos ele vai lá e lava a faca dele com água. E ao final, o que não impede, ao final do dia, ainda tem que lavar mais ainda. Ou seja, se ele não fizer isso o tempo todo, passar o pano para tirar o líquido que ficou do corte e lavar de 15 em 15 minutos, a faca vai ficar toda manchada, vai se corroendo aos pouquinhos. A vantagem é que aquela faca de sashimi, se ela for de um aço bom, ela tem uma permanência de fio, de afiação muito grande. Então ela dá muito pouco trabalho para ser afiada. Ela não precisa ser afiada o tempo todo. Ela é muito mais difícil de ser afiada, porque como o aço é mais duro, é mais difícil você voltar ao fio. Quando ela perde o fio, é mais difícil voltar. Mas ela demora muito tempo para perder o fio. E também, você tem que se incomodar para ela não se oxidar. Agora, o que é importante? Por que a faca de sushi é normalmente feita num aço mais duro? É porque, como o aço é mais duro, eu consigo fazer uma faca mais estreita. Eu consigo, para poder fatiar, fazer uma fatia mais fina, a faca mais estreita ela é ideal. Como ele é mais duro, a lâmina não se dobra. Que uma faca mais macia, se ela fosse muito estreita, a lâmina ia dobrar. Então, no corte do frigorífico, do açougue, eu não faço o corte tão fininho, a filetação como ela é necessária na faca japonesa. Então, ela pode ser de aço com aço mais macio. Então, o tipo de uso e o tipo de faca que definem que tipo de aço você deveria ter. Agora, como é que eu vejo essa informação nas facas? Na verdade, não é tão simples assim. As facas brasileiras, normalmente as facas industriais brasileiras, todas são feitas com aço muito parecido, ou é o 4110 ou é o 4116, é um aço inox. A diferença nas facas não está muito no aço que ela é feito, mas no tratamento que ela é feito. Nas facas brasileiras, de uma maneira geral, a faca mais barata daquele fabricante ela é feita com o mesmo aço da faca mais cara. O que diferencia é o tratamento, o polimento, o material que vai no cabo. Já no resto do mundo, na Alemanha, por exemplo, os grandes fabricantes, você tem diversos tipos de aço com diversas durezas. Então, é importante a informação
Normalmente na caixa do produto tem informação de qual aço é usado, às vezes tem informação da dureza. Se não tiver, vai no site do fabricante, vai achar. E a mesma coisa no Japão. Para cada faca, ela é fabricada com aço diferente, tem uma dureza diferente. Essa informação normalmente está na caixa do produto que você comprou, ou, na pior das hipóteses, você vai achar no fabricante. Como é que se mede a dureza da faca? A dureza é um teste de metalurgia. Dos índices de dureza é o Rockwell. Então, as facas, normalmente o metal, o aço das facas, vai variar entre 54 HRC e 66 HRC. As facas de aço inoxidável comum vão de 54 a 58, as de aço carbono daí para cima. Existe hoje no mercado um aço moderno, inoxidável, feito através da pulverização do metal, depois a sinterização desse metal, que permite que o aço tenha menos impureza, que ele tenha os cristais menores e que dá uma resistência maior. Então você hoje consegue ter aço inox desses aços mais modernos com dureza que varia de 60 até 66. Lógico que esses aços custam muito mais caro e a faca feita com esses aços também custa muito mais caro. Em relação à escolha, né? Qual é a faca que a gente deve ter? Qual é o melhor aço? Na sua opinião, como fazer essa escolha no dia a dia? Bom, como eu disse, depende muito do tipo de uso que você vai dar. Se você vai ter um conjunto padrão simples de faca, que é aquela faca do chefe, uma faca de legumes e uma faca de pão, quer dizer, a faca do chefe, a faca do seu uso diário, é interessante. E se você não é um açougueiro, se você é vamos dizer assim, ou um chefe de cozinha, ou um cozinheiro caseiro, é interessante você ter uma faca de pouco mais de qualidade e que você não precise perder muito tempo prestando atenção nos detalhes de oxidação da faca. Então, o melhor eu recomendo para o uso do culinário é uma faca de aço inoxidável. E dependendo da sua possibilidade, quanto mais duro o aço, em determinado limite, melhor vai ser esse uso, considerando, lógico, a sua dificuldade de afiar. Se você tem muita dificuldade de afiar, não é tão simples encontrar bons afiadores de faca no país assim com tanta facilidade. Existem poucos bons afiadores para fora assim que afia faca dos outros. Então você tem que ter, ou você vai aprender a afiar bem para ter uma faca melhor, ou então é melhor que você tenha uma faca intermediária ali na faixa de 59, 60 Rockwell, que ainda é uma faca que você conseguiria afiar com facilidade. Bem, tem alguma dica que você queira dar para os nossos ouvintes, ainda falando sobre aço de faca? Uma coisa importante é que não é só o aço que define a sua faca. O aço é uma característica, o tratamento térmico que é dado, a têmpera, o revenimento, a maneira como a faca é feita também é importante. O aço é apenas uma das características que a gente precisa observar, mas todas as outras. Então, você conhecendo a fabricação da faca, você pode poder escolher uma faca melhor. Eu falo muito de faca de cozinha, das facas de produção industrial. Não falo das facas artesanais, porque as facas artesanais envolvem um quê de arte, eu estou mais para o técnico. Então, eu digo que o fabricante diz muito a respeito da faca. Assim, você pode confiar nos melhores fabricantes, as facas dos melhores fabricantes vão te entregar aquilo que eles estão prometendo. Agora a gente vai para a segunda parte do nosso programa, que são as dicas culturais. E aí eu te pergunto, Cláudio, quais são os 3 livros que você indicaria para quem quer saber mais sobre facas e afiação? Primeiro é o Sharp, do Josh Donald. O segundo é o Knife, do Tim Hayward. E o terceiro é An Edge in the Kitchen, do Chad Ward. Eu acho que esses 3 livros, eles vão falar um pouquinho, cada um deles, um pouquinho da história, um pouquinho dos tipos diferentes de faca, de feitio, tipo do cisel, do como é que é feito a faca, dos diferentes fabricantes, um pouquinho do aço e até um pouco do uso da faca, para você associar o tipo com o uso da faca. Por que a faca do chefe ela tem um perfil mais arredondado, as facas japonesas têm um perfil mais reto? Porque o tipo de corte é feito. Então a faca tem uma relação
com o seu uso. O desenho da faca tem uma relação com o seu uso. E esses livros trazem bastante informação sobre isso. Bem, a gente vai ficando por aqui. Acesse o nosso site www.fdefaca.com para acompanhar as novidades e segue a gente nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Até mais, pessoal! Bye, bye!